Obrigado, presidente. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando esse assunto, que é um assunto sobre o qual me debruço já há 5 anos, 6 anos agora, né? Eu dizia 5 anos na época da tramitação da lei, mas já temos 1 ano de aprovação da lei e estamos aí a pouco menos de 1 ano da sua entrada em vigor. Então, estamos num momento exatamente crucial para definir exatamente qual o rumo e qual direção que nós devemos seguir em relação a essa temática. Fico feliz de ver que aqui na mesa teremos um testemunho, né, sobre o processo de implementação. Muitas empresas, muitas instituições estão passando por esse processo de adequação e conformidade legal. A vacatio legis, o período que o legislador brasileiro estabeleceu para permitir que a sociedade compreendesse o alcance da lei, estudasse efetivamente as suas regulações e passasse pelo processo de conformidade com a legislação, foi exatamente um período que muitos consideraram pouco tempo. Não sei, depois vamos ver qual que é a opinião do Maurício, mas o fato é que foram 24 meses, é realmente um período bastante significativo para enfrentar todos os desafios decorrentes disso. É importante observar, em primeiro lugar, que essa é uma lei que foi inspirada numa norma europeia. E não é qualquer norma, é a mais complexa legislação de proteção de dados pessoais do mundo. É o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que já é a versão 2.0 da regulação europeia. A Europa já possuía uma regulação específica em proteção de dados desde 1995, que era a Diretiva 46. Passou por um processo de reforma em função da atualização tecnológica que o mundo enfrentou, que se viu que não era suficiente aquela diretiva. Propôs-se, então, a aprovação de um regulamento, que alguns chamam de GDPR, como sendo a sigla do regulamento em inglês, e agora entrou em vigor no ano passado, em 25 de maio de 2018. O GDPR fez agora 1 ano, portanto, de sua entrada em vigor, já com várias transformações no mundo inteiro. Há influência, inclusive, em outros países. O Brasil foi um dos países impactados pela entrada em vigor do GDPR. A nossa lei foi aprovada, tendo um dos fatores propulsores a aprovação do GDPR europeu. Tanto é assim que a nossa norma é uma forma de incorporação na legislação nacional daquelas diligências. A diferença talvez seja, basicamente, em relação à nossa experiência jurídica e cultural, social, em relação à proteção de dados. A Europa já possuía esse assunto, imagina, desde 95 com uma regulação própria, desde 81 com um estatuto, uma convenção internacional discutindo a importância da proteção de dados. A Carta Europeia de Direitos Fundamentais possui proteção de dados como direito fundamental. Então, a Europa já possui uma experiência muito larga nisso. Diversos países, Estados-membros da União Europeia, já trouxeram a legislação de proteção de dados para dentro da sua própria nacionalidade, da sua própria soberania. E o Brasil resolveu inaugurar esse sistema. Não é um sistema totalmente novo, porque no Brasil já há proteção de dados e privacidade de forma muito simplificada e fragmentada. Mas nós temos Código Civil, tratando de privacidade, em alguns aspectos de proteção de dados. Nós temos a própria Lei de Acesso à Informação, com relação às informações que são custodiadas pelo poder público. Nós temos o Marco Civil da Internet, um diploma muito recente, o mais recente dessa temática de proteção de dados, 2014, com um micro-regime de proteção de dados. E nós temos o Código de Defesa do Consumidor, também com um regulamento próprio de proteção de dados e privacidade. Todos eles tangenciam esse aspecto e, com toda certeza, as regulações setoriais, entre elas a de ensino superior, para citar apenas uma, tratam de alguma maneira com relação ao aspecto de dados relacionados ao cidadão, informações pessoais. Então, nós já temos essa experiência. Temos, inclusive, uma atuação hoje muito viva de órgãos de fiscalização com relação à proteção de dados. Aqui em Brasília, nós sediamos o Ministério Público do Distrito Federal, que foi o primeiro órgão ministerial a criar uma unidade especializada em proteção de dados. Ela é coordenada pelo Dr. Frederico Meinberg Seroy, é um promotor com especialização no tema. Ela já possui 36, segundo a última contagem, que você pode ter até aumentado, ela já possui 36 inquéritos civis públicos investigando incidentes de violação de proteção de dados. E a LGPD nem entrou em vigor ainda. Essa, aliás, é uma das consequências que nós sempre trazemos nos eventos, palestras, treinamentos, e que nós colocamos nos processos de conformidade que nós assessoramos.
Não basta enxergar a conformidade legal, a adequação legal, aos olhos apenas da LGPD. Existe ainda um oceano de regulações jurídicas que devem ser trazidas para dentro do programa de conformidade. Isso, aliás, não sou nem eu que estou falando de forma ostensiva. O próprio promotor, doutor Frederico, coloca isso publicamente. Não adianta a empresa, a instituição, a entidade passar pelo processo de adequação olhando apenas a LGPD. É necessário que enxergue também o risco regulatório em torno da proteção de dados que decorre de outras normas que tangenciam o assunto. Vejam que ele mesmo está investigando empresas em função de uso ilegítimo de dados que afetam a privacidade e de vazamentos de dados pessoais, com base em CDC e Marco Civil da Internet. Um dos efeitos da LGPD é isso que a gente chama de maturidade jurídica em torno da proteção de dados. Essa semana agora tivemos um caso emblemático também, agora estamos a cada semana com casos emblemáticos em temática de proteção de dados. O PROCON de São Paulo, pela primeira vez, aplicou 2 multas de 9 milhões e 4 milhões de reais em função do uso daquele aplicativo que envelhecia as pessoas, acho que todo mundo se recorda, o FaceApp. O FaceApp é um aplicativo que não era brasileiro, um aplicativo russo, que foi disponibilizado pelas lojas da Apple e do Google, e o PROCON investigou e observou que as políticas de privacidade do FaceApp continham vários defeitos. Um deles era língua estrangeira, estava em inglês, violando o Marco Civil da Internet e violando o Código de Defesa do Consumidor. E segundo, ainda que estivesse em língua estrangeira ou mesmo que estivesse em língua portuguesa, as disposições da política de privacidade violavam direitos de brasileiros, com diversas cláusulas, inclusive cláusulas indicando solução de conflitos para uma cidade fora do Brasil, o que não é aceitável pela legislação nacional. Em função disso, o PROCON entendeu que havia uma responsabilidade administrativa também das lojas que disponibilizavam isso. Isso, de fato, tem sido um fenômeno cada vez mais recorrente. Se nós observarmos a atuação das autoridades de proteção de dados do mundo inteiro, nós vamos constatar que cada vez mais a temática de privacidade está sendo levada a sério. Se não pelo aspecto educacional, pelo aspecto punitivo. Não é nem de longe o aspecto mais preocupante, porque tanto um como o outro acabam desbordando em um ponto fundamental, que é o reputacional. Um incidente de violação de dados ou um tratamento ilegítimo de dados pessoais que seja trazido a público, isso repercute sobre a reputação da instituição. A Lei de Proteção de Dados ela tem um aspecto muito curioso, que ela apresenta um certo nível de solidariedade com relação à conformidade legal. Não estou nem entrando no aspecto da responsabilidade civil, que há também disposição específica sobre responsabilidade jurídica civil. Estou dizendo com relação à preocupação que todos os atores na cadeia de tratamento de dados passam a ter com o nível de conformidade tanto daquele de quem ele recebe o dado, como daquele para quem ele envia o dado. O dado pessoal ele é feito para fluir, ele não foi feito para ficar estagnado. Quem é da área de tecnologia sabe muito bem que o dado ele tem um objetivo hoje principal, que é ser utilizado, e nessa utilização ele é processado, transmitido, compartilhado, ele é disseminado. Nessa disseminação, você tem uma cadeia de agentes que realizam esse tratamento. Seja aquele que coleta o dado, seja aquele que modifica o dado, seja aquele que trata o dado para enriquecer a informação, seja aquele que simplesmente armazena. Hoje, o que se observa em qualquer instituição, em qualquer empresa, armazenamento em nuvem. A empresa responsável pela nuvem, ela tem também um nível de responsabilidade em relação ao tratamento de dados pessoais. E nessa cadeia de tratamento de dados, todos se passam a se preocupar com a conformidade daquele que está sendo contratado para aquele serviço. Porque se houver desconformidade de alguém dessa cadeia, o risco pode incidir sobre todos eles, ou pelo menos sobre aquele que coletou o dado originalmente. Isso já está acontecendo. A Autoridade de Proteção de Dados italiana, por exemplo, multou um partido político italiano porque ele hospedou dados de seus filiados em um site sem medidas adequadas de proteção de segurança cibernética. Vejam que não foi nenhum episódio de vazamento, não houve um ataque hacker. Foi simplesmente a hospedagem frágil de informação em um site, que é uma coisa básica. Hoje em dia, qualquer pessoa que abre um negócio no Brasil, a primeira coisa que faz é montar um site.
Eu contrato o Wallhost, eu contrato o GoDaddy, contrato qualquer empresa de hospedagem para realizar a hospedagem do meu site. Pois agora eu vou ter que ter a preocupação de verificar se essa empresa de hospedagem ela está adotando os mecanismos, os padrões de segurança cibernética que são considerados adequados. Se ela usa criptografia, se a nuvem dela é uma nuvem bem estabelecida, se ela tem ou não conformidade. Aliás, um dos elementos do processo de adequação é exatamente a revisão contratual. E nessa revisão contratual, a inserção de diversas cláusulas que determinem o nível de conformidade de todos aqueles que estão participando dessa relação jurídica com os agentes de tratamento. Se eu sou instituição de ensino, eu vou dar um exemplo de um escritório, que é mais simples, da minha realidade. Se eu sou um escritório de advocacia e eu tenho um contador que realiza a contabilidade, eu preciso que o meu contador esteja em conformidade com a lei, porque quem coleta o dado do cliente sou eu, e quem repassa o dado para o contador sou eu também. Se o meu contador sofre uma invasão, ou deixa vazar um dado, ou deixa esse dado exposto de forma frágil, não precisa nem sofrer invasão, só de ter deixado o dado exposto, eu corro o risco de responder administrativamente e civilmente pela escolha equivocada de alguém que não tem conformidade legal. Isso é só para citar um exemplo. Como eu disse, é uma cadeia. O professor Ronaldo Lemos, que é o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ele usa uma expressão que é bem própria da internet, viralização. Você tem os vídeos que viralizam no YouTube e você tem também a viralização da proteção de dados com relação à conformidade. Todos da cadeia terão de ter conformidade. Agora, tem um aspecto fundamental, a falibilidade da conformidade. É curioso observar que quem é da área de TI sabe muito bem disso, que não existe sistema 100% seguro, como também não existe sistema de compliance 100% eficaz. Há sempre um nível de falibilidade, um nível de falha, um nível de fragilidade. Então, um dos pontos também que os senhores devem considerar no processo de adequação é prepararem-se para responder, para reagir aos incidentes de proteção de dados. Eventualmente, a reação corretiva de um incidente pode ser muito mais benéfica com relação às punições que vocês podem estar sujeitos do que a própria situação que levou à fragilidade daquele incidente de proteção de dados. Então, esse é um ponto fundamental. A lei possui circunstâncias agravantes e atenuantes. Entre as atenuantes estão conformidade legal, boas práticas, manuais que informem procedimentos, formas efetivas de correção do problema e por aí vai. Já há atuações, inclusive, de autoridade de proteção de dados, levando em consideração exatamente isso, aquele que reage de pronto e aquele que dificulta a resposta. Houve um caso muito interessante da autoridade britânica que envolveu as maiores multas aplicadas até agora por uma autoridade de proteção de dados europeia, a ICO, que é a autoridade do Reino Unido. Ela multou duas companhias, uma companhia aérea e uma rede de hotéis, em função do incidente de vazamento de dados. A rede de hotéis foi curioso, a história é um pouco até mais curiosa, porque a rede de hotéis, na verdade, havia adquirido uma outra rede anteriormente, e nessa aquisição ela não realizou aquilo que nós chamamos no direito muito comum, due diligence, que é uma investigação efetiva sobre todos os passivos e ativos que aquela empresa possui, inclusive sobre os riscos que aquela empresa está sujeito. Não realizou. E o que se descobriu depois da aquisição dessa rede de hotéis? Que lá em 2014, a rede que foi comprada tinha sofrido um incidente de violação de dados. Então, por não ter feito due diligence adequado, a rede de hotéis foi multada em quase 500 milhões de reais, em 460, 470 milhões de reais. E essa multa foi uma multa pesada? Foi uma multa pesada. Mas a multa que foi levada a efeito da companhia aérea foi muito mais grave, chegou a quase 1 bilhão de reais. E por quê? Porque houve dificultação, houve demora em responder às investigações, houve, não vou dizer obstrução, mas uma quase obstrução das investigações. Então, quem colabora tende a ter algum tipo de benefício na punição. E quem não colabora, pelo contrário, quem dolosamente dificulta a investigação, tende a ter uma outra consequência, que é a consequência efetiva da punibilidade mais grave. Esses aspectos são aspectos que estão postos. Isso tudo está na Lei de Proteção de Dados.
É uma lei que não é perfeita. Dizem que ela é uma cópia do regulamento europeu. Não é uma cópia do regulamento europeu, ela tem muitas questões semelhantes, mas nós temos uma lei brasileira, efetivamente, com questões, inclusivamente, que não encontramos em lugar nenhum do mundo. Bases legais específicas. Nós temos na nossa lei a chamada jabuticabas, né? A fruta que só cresce aqui e que todos nós gostamos. Temos na lei. Não sei se vão todos gostar, mas está na lei. A nossa lei tem a sua jabuticaba também. É o processo natural da democracia brasileira. Passou agora por uma reforma em 2018. A autoridade de dados, que é o ente de fiscalização, ainda não foi implementado, deve ser implementado agora nesse semestre. Ela vai ter 2 órgãos principais, e aí eu vou até mencionar uma questão que eu acho importante pelo papel que a associação tem. Um dos órgãos é a diretoria, que efetivamente vai conduzir os assuntos e as investigações, e o outro órgão é o Conselho de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. É um conselho multissetorial formado por 23 membros conselheiros. Esse conselho é fundamental que o setor que os senhores aqui atuam esteja representado. São 10 vagas desse conselho dedicadas a órgãos públicos e 13 vagas dedicadas à sociedade. De forma alguma suficientes. Imagina você pegar a sociedade brasileira e dividir em 13 setores. Não dá. Nós temos aí mais de 100 setores da economia e se nós aprofundarmos, cada setor tem suas subdivisões. Não tem a menor condição. Mas é importante que, de alguma maneira, o setor de educação, de ensino superior, o setor de ensino básico, de ensino fundamental, o setor educacional esteja presente nessa autoridade. Mas, estando ou não presente, o fato é que virá regulamentação. E aí entra mais uma grande oportunidade para a associação, presidente, atuar diretamente no processo de regulamentação. A lei contém muitos pontos ainda em aberto, que dependerão da regulamentação pela própria autoridade. Essa regulamentação será precedida por consultas públicas. E em cada consulta pública, os setores interessados devem participar. A ausência de participação de setores na construção da LGPD levou a prejuízos regulatórios. O setor de saúde é o setor mais impactado negativamente pela LGPD. Brutalmente impactado. O setor farmacêutico também foi prejudicado e assim sucessivamente. É fundamental que todos participem. O processo vai estar aberto ao diálogo, a autoridade vai estar aberta ao diálogo, havendo condições ou não de o setor se fazer presente no Conselho, tanto melhor, mas se não for possível, em função da questão política, que é sempre um fator incerto, que pelo menos participe ativamente do processo de regulamentação. Eu não vou falar sobre a adequação, que acho que os colegas vão entrar nessa temática, mas eu quis dar mais ou menos um panorama geral sobre o que esperar desse assunto, lembrando que o que menos se deve fazer é pensar que a lei não vai pegar. A gente ouve isso em todo lugar. A lei já pegou, ela já tem efeitos. Ainda que essa lei seja revogada, o valor da privacidade já está colocado. Como eu disse para os senhores, Ministério Público do DF, Ministério Público da Bahia, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público de São Paulo, PROCONs, já estão atuando em defesa dos interesses do cidadão brasileiro. Com as leis que estão hoje em vigor. Não foram modificadas, não foram alteradas. Elas estão sendo reinterpretadas para hipervalorizar a privacidade. Essa é a visão. Por isso que eu digo, a lei vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, dia 16 de agosto do ano que vem. Mas até lá temos 1 ano já de fiscalização efetiva em curso. E o doutor Frederico aqui tem o seguinte hábito. Foi para a mídia uma notícia de vazamento de dados, no dia seguinte ele manda um ofício para a empresa, já instaurando, uma portaria instaurando o processo de investigação. Esse é o modus operandi. Então, passem pelo processo de conformidade, até para enfrentar um debate mais qualificado quando a autoridade for implementada. Bom, presidente, eu não sei se o meu tempo está... Então tudo bem. Eu não sabia que tinha tanto tempo assim, mas a gente consome depois no momento adequado. Obrigado a todos.